Mas esse é um problema interessante. Esse é um tipo de problema que a gente gosta de colocar nas provas, que é um problema em que vocês têm que lidar com uma língua que vocês não necessariamente conhecem, mas o contexto onde a língua aparece dá muitas informações que permitem inferir várias coisas sobre o que está escrito. É uma espécie de guia para viajar para países desconhecidos, quando você não fala a língua desse país. Não é só isso, mas a questão é a atitude que a gente tem diante de coisas desconhecidas em geral. Muitas vezes a gente lida na vida, né, com coisas desconhecidas de um jeito meio, não sei. Isso vale para matemática, isso vale para várias coisas na vida. Mas uma das coisas que as Olimpíadas em geral se propõem a fazer é oferecer um outro olhar, um olhar de, assim, diante de uma coisa que eu não conheço, eu paro, olho um pouco e penso, se eu olhar um pouco melhor, eu acho que eu consigo entender o que está acontecendo aqui. E é mais ou menos isso que acontece nesse problema. Então a gente tem um problema tem uma placa desse lugar chamado Das Zahnland. Você não precisava saber como pronuncia, você não precisa realmente saber nada de alemão. E aí a gente pode se guiar pelas alternativas. Algumas são muito simples, né? Nos dias normais o local funciona até as 7 da noite. Claramente isso é verdade, porque está escrito aqui embaixo. Tem um Offnungs, eu não consigo ler aqui. Offnungszeiten, aí Montag, Freitag, de 8 às 19. Provavelmente Montag é segunda-feira, inclusive parecido com Monday, né? Isso é uma história interessante, mas não vamos entrar nisso. Freitag deve ser ou sexta ou sábado, não importa para o problema. O que importa é tem uns dias úteis que esse lugar funciona, e nesses dias úteis ele funciona de 8 a 19. Tem um outro dia, né, que também termina em Tag, que é o Sonntag, ou seja, deve ser um dia da semana também. E aí, nesse dia da semana, aí tem um comentário ali. Nesse dia funciona especial, provavelmente com horário marcado, não sei, alguma coisa desse tipo. Então, tá bom, essa é fácil. O local fica no número 33 da sua rua. O local tem uma descrição do que acontece no local, né? Tem esse nome, Das Zahnland, e um resumo do que acontece lá, Zahnärzte e Implantologen. Aí depois tem um doutor, Hendrik Hoffmann, que é o responsável pelo local, e aí tem alguns outros serviços que esse doutor presta, né? E depois um pouco mais de serviço, o horário de funcionamento, o telefone, e lá embaixo tem aquelas informações a mais, né? Aí a gente pode olhar ali embaixo, tá escrito assim, tem um Sie finden uns noch in, que é tipo assim, você pode, provavelmente, alguma coisa tipo, você pode nos encontrar nesse endereço. Tem o Zurmarkt, que é o nome da rua, número 33, um CEP e a cidade, Freiburg. E depois telefone, e um telefone e o site. Ou seja, só esse número 33, o que faz sentido dentro desse texto é que ele seja, de fato, o número da casa na rua que ela tá. Então tá certo a letra B. A letra C, o responsável pelo local faz serviços relacionados a dente e boca. Aí a gente começa a entrar em coisas mais complicadas. Serviços relacionados a dente e boca. Isso talvez faça algum sentido. Isso a gente pode analisar isso junto com a D e com a E. A D fala o local oferece tratamentos de prevenção e tratamentos estéticos. E a letra E, o nome do estabelecimento, pode ser traduzido como Terra das Fadas. O nome é Das Zahnland. Land, a gente sabe que é land, né? Enfim, existe em português, Lândia. Mais ou menos faz sentido pensar que isso é terra de alguma coisa, né? E a gente precisaria saber o que é Zahn. A palavra Zahn aparece várias vezes na placa. Na segunda linha aparece Zahnärzte, depois aparece lá embaixo Kinderzahnheilkunde. Isso é um fenômeno que acontece no alemão, esse jeito aglutinado de escrever os substantivos. Aí tem Laser Zahnmedizin. Aí essa palavra ajuda muito, né? Porque a gente sabe o que é laser, a gente sabe o que é medicina. Então, é a medicina laser do Zahn. Aí a gente tem algumas outras palavras embaixo. Estética Zahnheilkunde, aparece o Zahn de novo, aparece profilaxe e Vollnarkose. Então, a palavra que indica mais claramente que a gente está falando de dente é a palavra parodontologia. Essa palavra existe em português, ela é essencialmente igual em português, e a gente sabe que odontologia é as pessoas que cuidam dos dentes. E isso faz sentido com as outras coisas, né? Porque qual outra parte do corpo que tem tratamento a laser? Faz sentido pensar que, então, a medicina laser é o tratamento laser dos dentes. E aí as outras coisas também fazem sentido, porque, por exemplo, aí a gente começa a ver outras palavras. Por exemplo, em cima do parodontologia, a gente tem implantologia, que claramente vem de implante, né? Então, claramente o lugar faz implantes. E o que se implanta no corpo? Dente é uma coisa que se implanta, né?
Aí a gente tem algumas palavras que talvez sejam mais difíceis de identificar. Embaixo a gente tem a palavra estética, que é a palavra estética, e a gente tem a palavra profilaxia, que vocês devem ter ouvido nas aulas de biologia, né? Profilaxia é o quê? É um sinônimo de prevenção. Então, tem tratamento preventivo dos dentes, tem o tratamento estético dos dentes, são duas coisas que se faz no dentista, né? O tratamento estético, para os dentes ficarem bonitos, tratamento preventivo para evitar as cáries antes das cáries aparecerem, por exemplo, né? Então, tudo são coisas que são compatíveis com a ideia de que esse é um consultório de um dentista. E aí, se a gente pensar nisso, claramente Tsan é a palavra dente. Então, Tsanland não pode ser a Terra das Fadas, seria bem estranho, inclusive, um consultório chamado Terra das Fadas, seria um pouco creepy, talvez. Mas a Terra dos Dentes faz sentido. A fada tá aí porque, enfim, a Fada dos Dentes, que é uma lenda tradicional alemã, inclusive. Uma fábula, quer dizer, uma fábula tradicional alemã, a fábula da Fada dos Dentes. E aí ele joga com isso, porque ele também faz tratamento para crianças. Isso não dá para deduzir do problema, né? Mas Kinder é criança em alemão, então ele faz tratamento dentário para as crianças também. Então é isso que o problema, essa é a versão do problema na categoria regular. Na categoria Mirim, a gente tinha o mesmo problema com as alternativas um pouco diferentes. Que, enfim, eu posso comentar rápido. Uma das alternativas fala de... tá, apareceu aí na tela. Então, nos dias normais, a letra A é igual, a letra B é igual, a letra C, o local é focado em Tsan, faz sentido, a gente pode deduzir isso simplesmente pela quantidade de vezes que a palavra Tsan aparece no título do lugar, na descrição do que o lugar faz e algumas vezes na lista de serviços, né? Então, Tsan claramente é o assunto principal desse lugar. E o local oferece implantes, a gente já viu que sim, tratamentos a laser, a gente já viu que sim. E o local possui um departamento de brinquedos, incluindo fadas, não. E é isso.